Meus queridos, graça e paz a todos. É um prazer poder estar com vocês. Não é a primeira vez, eu já tive outras vezes aqui, mas há um bom tempo, né? Já faz um bom tempo. Então é um prazer retornar, né, a essa casa, a essa igreja. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Feliz por ter cantado com vocês esse hino que para mim é novo. Eu não conhecia esse Logo Eu, né? Eu sei que não é esse o nome do cântico, mas essa semana me mandaram e perguntaram o que a gente achava da letra e não tem como a gente não se emocionar, não é? De maneira tão simples essa pergunta, né? Por que eu, né? Logo eu, quem sou um pecador? E que bom chegar aqui e poder cantar isso com vocês. Veja, Tiago capítulo 4, eu queria começar fazendo a leitura do capítulo com você e depois a gente vai tratar de parte dele. Deixe sua Bíblia aberta. Diz assim, a partir do verso 1. De onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que lutam ou militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, perdis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Vocês são infiéis. Não consegue compreender que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser se tornar um amigo do mundo vai se colocar como inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura quando diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar dentro de nós? A partir do verso 6. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, jactanciosos, e agracia apenas a quem? Aos humildes. Portanto, verso 7, sujeitai-vos a Deus por causa disso, e resisti ao diabo, e assim o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, ora é uma coisa, ora é outra coisa, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e essa vossa alegria cínica em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, está na verdade falando mal da lei, julgando a lei. Ora, se você julga a lei, não é mais um observador da lei como teu irmão, mas agora se portaste como um juiz. E só existe um juiz e um legislador, aquele que pode salvar ou fazer condenar-se. Tu, porém, quem és para julgar o teu irmão? Atenta agora àquele que costuma dizer, verso 13, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá vamos passar um ano inteiro e vamos negociar e teremos lucros. Você não sabe nem se amanhã vai estar vivo. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece pela manhã e logo depois se dissipa. Em vez de dizer essas tolices, diga assim, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, é bom que você entenda que esse seu orgulho, esse orgulho dessas pretensões suas, são arrogantes e toda jactância, ou todo orgulho, ou toda postura orgulhosa semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixa sua Bíblia aberta. Escolha aqui para o vento não. É para isso que serve isso aqui, pastor? Se não for, é um bom uso. Veja só, meu irmão. Depois de Deus ter criado todas as coisas, como diz lá em Gênesis, Ele cria todas as coisas.
e toda vez que criava dizia que era bom aquilo que ele fez. No final, depois de ter criado tudo, ele então cria o homem, e cria o homem de uma forma diferenciada, como ele mesmo diz na narrativa do livro primeiro. Ele diz que cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o homem é diferente de toda a criação, mas é semelhante ao seu Criador. Privilégio nosso, né? Diferente de toda a criação, mas parecido com aquele que o criou. O homem, ele tinha a compreensão lá no início, a compreensão exata de qual era a sua função ou a sua missão aqui na terra. Que nós poderíamos resumir isso como obedecer a Deus, se sujeitar a Ele e adorar a Deus para sempre. Essa era, em suma, resumidamente, a sua missão, e o homem se sentia plenamente realizado com isso. Ele se sentia completo, sem nenhum espaço ou lacuna de sentimento de não completude. Ele entendia que essa era a sua missão. Ele se sentia pleno com isso, porque ele foi feito para isso. Essa, inclusive, é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, quando pergunta qual o fim principal e último, né, supremo da criação do homem, e ele diz que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós nos sentimos plenos com isso. Fomos criados parecidos com o nosso Criador, e nós somos as únicas criaturas assim, e com uma missão extremamente especial, que era representar esse Criador diante das demais criaturas. As criaturas de Deus, ou toda a criação de Deus, deveria olhar para nós, criados à imagem e semelhança do Criador, e identificar o Criador em nós, por termos sido criados parecidos com Ele. Mas nós sabemos que a coisa não continua assim por muito tempo. Uma mentira dita pelo diabo derrubou o homem do seu estado original e trouxe para esse homem condenação. E que mentira foi essa contada pelo diabo que derrubou, tirou o homem dessa sua missão ímpar? A mentira seria a seguinte: você é melhor, maior do que você pensa que realmente é. Você é mais do que você pensa que é. Você nem precisa de Deus. Pelo contrário, você pode ser Deus. Você pode ser como Deus. Essa foi a mentira. E o homem se deixou dominar por algo chamado orgulho, quando ele acreditou nessa mentira. Veja, essa mentira de Satanás, ela atiçou o orgulho do homem. E o que é o orgulho? Entenda isso, para que a gente, inclusive, possa direcionar a nossa reflexão, já entendendo, de forma sintetizada, é claro, simplificada, qual o conceito desse orgulho, o que significa orgulho, de maneira simples. O orgulho é uma ilusão que faz você pensar ou imaginar que você é maior do que realmente você é, de que você é mais do que é, e do que você pode muito mais do que você acredita que pode. É uma ilusão. Faz com que eu pense que sou mais do que de fato eu sou. Essa é uma maneira simplificada da gente conceituar o orgulho. O orgulho é o esboço de todo o pecado. O que é que eu quero dizer com isso? É que todo pecado, seja ele qual for, se origina no orgulho, ou do orgulho. Se lembra daquelas raspadinhas da Loteria Federal? Você tinha um joguinho e você raspava a imagem lá. Eu não estou dizendo que você fazia isso, viu? E nem estou dizendo que eu faria. E você raspava a imagem e por trás da imagem aparecia o prêmio. Se os nossos pecados, se você e eu pudéssemos raspar assim os nossos pecados quando eles fossem efetivados, sabe o que é que ia aparecer por trás de todos eles? O orgulho. É o orgulho, essa falsa impressão de que eu sou melhor, maior, mais poderoso do que de fato eu sou, que me leva a praticar todos os pecados. Esse ar de superioridade que leva o homem a desprezar a Deus e, consequentemente, desprezar uns aos outros. Porque, afinal de contas, se eu sou capaz de menosprezar o Criador, então, que dificuldade eu terei em desprezar as criaturas?
É isso que o orgulho faz. E o mundo em que nós vivemos, ele é fruto desse orgulho. Quando você liga a TV ou acessa a internet e vai lendo todas aquelas notícias que nos deixa triste a respeito da humanidade, entenda que por trás de todos aqueles atos está o orgulho. É o orgulho que leva o ladrão a pular um muro e roubar uma galinha, mas é o orgulho que leva um político também a roubar o nosso dinheiro, o dinheiro público. Todo pecado é movido pelo orgulho. E esse orgulho apenas cresce a cada dia que passa desde a queda. Nós já nascemos com ele dentro de nós. Nós já nascemos com essa trágica inclinação para o orgulho. Veja, por exemplo, as crianças. Elas zombam e desprezam muitas vezes umas às outras pelos motivos os mais diversos que você possa imaginar. Os mais diversos. Por que isso acontece? Muitas vezes fazem isso independente da criação. Às vezes tem uma boa criação. Não raramente os pais são chamados à atenção dentro das secretarias, das escolas, dizendo: olha, seu filho está desprezando os colegas, está zombando dos colegas, ninguém o suporta mais. E o pai olha aquilo, muitas vezes estarrecido e diz: mas não é essa a criação que eu dei ao meu filho. O que é que está acontecendo? Por que isso acontece? Porque o orgulho, como um demônio, já habita em seu coraçãozinho. Nós já nascemos inclinados ao orgulho. E sabe o que é pior? É que ele cresce à medida em que nós crescemos. Ele cresce à medida em que crescemos nas mais diversas áreas. Por exemplo, à medida em que crescemos fisicamente. Desse mal eu já não posso, né? Nem eu, nem você que está rindo, que é pequenininho também, que eu estou vendo daqui. Que eu mal vejo daqui, aliás. Mas à medida em que você cresce fisicamente, o orgulho cresce junto. À medida em que você cresce economicamente, financeiramente, o orgulho cresce junto. Você está percebendo isso? Você entende isso? À medida em que nós crescemos academicamente, o orgulho cresce junto. E nos tornamos cada vez mais orgulhosos à medida em que crescemos. Que coisa triste, meus irmãos. Mas é claro que na igreja não existe orgulho, existe? Dentro do povo de Deus existe gente orgulhosa? Eu ia mandar você olhar para o seu lado, mas não vou fazer isso. Vou perguntar se você tem espelho. Infelizmente, meus irmãos, mesmo aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, são assaltados constantemente por esse sentimento chamado orgulho. Mesmo nós, que já tivemos o nosso coração purificado pela regeneração promovida pelo Espírito Santo. Nós somos assaltados pelo orgulho. É por isso que nessa carta que nós acabamos de ler, que foi destinada à igreja de Cristo, Tiago nos adverte no texto que lemos, quanto a esse mal que é chamado de o pai de todos os pecados. O orgulho. É uma carta escrita para quem? Para a igreja. Para que a gente entenda o perigo do orgulho. E eu quero separar aqui um trecho apenas do capítulo que nós lemos, para pensarmos sobre esse assunto. A tragédia do orgulho seria talvez um bom tema para a nossa reflexão. Eu quero apenas que nos detenhamos nessa noite, do versículo 6 até o versículo 16. Esses 10 versos aí. Mas antes, vamos fazer uma oração, mais uma vez, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ensine, como já foi orado inclusive agora, para que Deus nos conceda a graça de sairmos daqui entendendo todas as verdades que precisamos entender, especialmente sobre o texto que nós vamos nos debruçar. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça de maneira pessoal a Deus. Faça da minha oração aqui sua oração concordando com ela. Pai, é um privilégio estar diante da Tua palavra. Nós temos muitos irmãos em Cristo espalhados por esse mundo que não têm o mesmo privilégio. Uns por não saberem ler, outros por não terem acesso à Tua palavra, por viverem em países que não são permitidos, ó Deus, não é permitido essa liberdade que nós temos aqui. Portanto, faz-nos aproveitar esses minutos, poucos minutos que temos, para estudar a Tua palavra, Senhor. Faz-nos entender que somos de verdade privilegiados pelo Senhor. O Senhor que nos fez nascer numa geração, em um país, em um momento em que ainda temos acesso à Tua Escritura. Ensina-nos, ó Deus, nós pedimos. Ensina-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Veja, eu separei
3 coisas que nós precisamos entender do texto que nós lemos, especialmente do versículo 6 até o versículo 16, como eu vos disse agora, a respeito desse pecado chamado orgulho. E a primeira delas é que, e não podia ser diferente, essa tinha que ser de fato a primeira, porque é a mais grave de todas elas, é praticamente uma consequência disso, é que o orgulho coloca Deus contra nós. O orgulho coloca Deus contra nós. Verso 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja essa palavra, não sei se a sua Bíblia traz a mesma tradução que a minha. A palavra resistir aqui é a tradução de uma palavra grega. Você sabe que o Novo Testamento é uma tradução do grego. Antitassomai é o nome da palavra, como ela é dita. E o significado dela é muito mais forte do que o significado que essa tradução nos diz, nos traz. Nossas traduções são ótimas, são maravilhosas, umas mais que outras, é bem verdade. Mas aqui e ali nós encontramos alguns textos que suavizam, eufemismam o significado da palavra. O significado da palavra no grego, no original, que foi traduzida na sua Bíblia como Deus resiste aos soberbos, é opor-se como militar, seria a raiz dessa palavra. Ele se coloca contra você. Não é resistir no sentido de não ouvi-lo, eu vou resistir à sua voz. A palavra resistir é uma má tradução, de certo modo, porque ela traz aquela ideia de alguém que talvez nem quisesse isso, mas agora vai ter que resistir, fazer força. Não é isso. Quando diz que ele resiste aos soberbos ou aos orgulhosos, está dizendo que ele se volta contra você. Olha que coisa. O texto está dizendo então que Deus se volta contra nós quando nós assumimos uma postura de orgulho. Dá para imaginar, irmãos, o que é ter Deus como nosso opositor? Dá para imaginar isso? Dá para imaginar o que é vir à igreja no domingo à noite, como estamos fazendo hoje, e celebrarmos a um Deus, cultuarmos a um Deus que está se opondo a você, que se coloca contra você nesse momento? Dá para imaginar o que é você dobrar os seus joelhos e colocar diante dele suas necessidades e carências, quando Deus está colocado de costas para você, porque ele se opõe contra você, se opõe a você? Dá para imaginar isso? O texto diz que Deus se coloca contra aqueles que se portam com orgulho. E isso acontece porque quando nós sustentamos esse sentimento do orgulho, nós estamos ignorando o senhorio de Deus, ao mesmo tempo em que estamos nos sujeitando ao senhorio de Satanás. Pastor, o texto não está dizendo isso. Está no seu contexto. E a gente vai ver isso. Veja só, no versículo 16, lá na frente, Tiago vai dizer que esse orgulho é uma obra maligna. Mas de onde é que se tira isso? Do versículo 7. E eu quero que você perceba aqui a construção do texto. Verso 7 ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, esse portanto liga ao verso 6, ou seja, porque Deus resiste aos soberbos e só dá graça aos humildes, portanto, por causa disso, sujeitai-vos a Deus e faça o que mais? Olha a palavra de novo. Agora é você quem tem que resistir. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma palavra. Ele está dizendo, olha, para que você alcance graça, você precisa se colocar em oposição a Satanás. Mas quando isso não acontece, ou seja, quando ao contrário disso, eu me porto com orgulho, aí duas coisas acontecem baseado nos versículos 6 e 7. Primeiro, baseado no versículo 6, Deus se coloca contra mim. Segundo, baseado no versículo 7, e eu me alio a Satanás. Porque se eu não me oponho a ele, o contrário disso é que eu me alio a ele. Quando eu me porto com orgulho, eu estou aliado a Satanás. Percebe? Eu sei que é duro o texto, de certo modo, não é? É duro no sentido de que ele é revelador. Acho que essa é a melhor palavra. Ele é revelador. E eu confesso a você, claro que eu já tinha estudado sobre orgulho e tudo mais, mas a gente esquece algumas coisas, não é?
E quando eu me debrucei sobre esse texto, nessas 2 semanas, eu fiquei assombrado com esse texto e com essas revelações de Deus. Mas elas são lógicas. Porque qual foi o pecado que levou Satanás à queda? O orgulho. Querer ser como Deus, ou querer ser Deus. Qual o pecado incitado por Satanás aos nossos pais no Éden? O orgulho. Então, quando nós agimos com orgulho, com quem nós parecemos? Com Satanás. É por isso que a ideia é essa. Quando eu ajo de maneira orgulhosa, ou seja, quando eu me porto, não é, com orgulho, Deus está resistindo a mim, ou seja, se coloca contra mim, ao mesmo tempo em que eu me alio ao diabo. Então o orgulho coloca Deus contra nós, pois quando nós sustentamos o nosso orgulho, nos portamos como servos do diabo. E sabe qual é o mais difícil? Eu vou me adiantar porque eu vou dizer isso na conclusão, mas é que não tem como escapar sempre desse pecado. E eu sei que talvez você esteja sentado pensando nisso. Meu Deus, como é que eu vou fazer para lutar contra isso? Porque aqui e acolá, e talvez mais frequência do que a gente imagina, a gente se comporta, pensa, experimenta desse pecado terrível em nossos corações. Mas eu quero me adiantar com você e mostrar outra coisa do orgulho nesse texto. Além dessa principal, né, a primeira e principal, que é colocar Deus contra nós, o orgulho nos torna insensíveis ao nosso pecado. Olha o que é dito no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Primeiro eu quero que você perceba que o texto deixa muito claro, de maneira incisiva, que nós estamos distantes de Deus por causa desse orgulho que nos levou ao pecado. Quando ele começa dizendo assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, falando isso para a igreja, é porque por causa do orgulho, Deus se afasta de nós. Ele se opõe a nós. E ele está dizendo, olha, você precisa reaproximar Deus de você. E o que levou Deus a se afastar de nós? O que leva Deus a se afastar da gente? O pecado. A palavra do Senhor diz no livro dos profetas que o pecado faz separação entre nós e Deus. É claro que naquele contexto, e no contexto salvífico, esse pecado não existe mais, no sentido de que não há mais separação entre nós e o Senhor. Paulo diz isso aos Romanos, lembra? Nada nos separa mais do amor de Deus. Mas, de alguma maneira, o pecado cria um climão entre você e o Senhor. Assim como cria permita-me colocar assim de maneira mais didática, um climão entre você e aquela pessoa com quem a quem você agrediu, com quem você falhou. Por exemplo, um pai, ele nunca vai expulsar, ou pelo menos não deveria fazer isso, um filho por causa de um erro que ele cometeu ali, em desobedecê-lo em alguma situação. Mas cria-se um climão durante um período. Até que aquele filho reconheça que errou, peça perdão, se arrependa do seu erro, e seu pai o perdoe, cria-se um climão na casa. E é mais ou menos essa a ideia. Por isso é que ele diz exatamente isso. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E ele diz qual a razão de Deus ter se distanciado de nós, quando ele traz agora a orientação na metade do verso 8. Purificai as mãos, pecadores. Claro que as mãos aqui é uma fala simbólica, é um termo simbólico. Quando ele diz purificar as mãos, para os judeus as mãos são as nossas obras. Lembra quando Jesus disse, se tua mão te faz pecar, corta e lança fora? Ele não estava sendo literal, né, quando Jesus falou isso. As nossas obras más, os nossos pecados, aquilo que praticamos. Ele está dizendo que nós devemos purificar os nossos atos. Olha que palavra bonita, purificar os nossos atos. É a ideia dele. E aí ele completa dizendo que muitas vezes, por não purificar os nossos atos, nos comportamos de maneira dúbia. Quando ele coloca aí ânimo dobre, olha aí o verso. Não olha só para mim, olha para o verso para você conferir que eu estou falando a verdade, viu? Quando o texto diz assim, vós de ânimo dobre, a ideia aqui é de alguém que acha, olha que terrível, que pode ter comunhão com Deus, ao mesmo tempo em que ele mantém os seus pecados. Ele é aquele ou aquela que alguém olha para ele em um determinado dia e diz assim, se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, olha o comportamento. Mas essa mesma pessoa em outro momento vai olhar e vai dizer assim, será que é crente mesmo?
Percebe? Tem hora que parece, tem hora que deixa em dúvida isso. Por isso ele diz, você precisa purificar as suas mãos, você precisa limpar os seus atos. Limpar de verdade, a palavra aqui sim o texto, no sentido literal da palavra purificar. Como você quando arruma sua casa, ou varre sua casa. E aqui eu não estou falando para as mulheres, eu estou falando para os homens também. Viu, homens? Não é? Quando a minha esposa diz assim, Darquinho, varra o quarto. Aí eu olho assim, veja se todo homem não é igual. Aí eu olho, não está o quê? Não está sujo. Mas parece, e aqui para os irmãos, que Deus dá a elas uma visão de raio-x, viu? Para essas coisas. Aí elas dizem assim, mas varra, você vai precisar passar pano, então varra primeiro. E quando a gente sai varrendo de fato, varrendo de verdade, o quarto, que chega na porta do quarto, a gente se surpreende, não é? Poxa vida, eu não sabia que estava tão sujo. O orgulho nos torna insensíveis ao pecado. E faz com que a gente não imagine que aquele pecado é tão grave, que essas coisas são tão sujas diante de Deus, são tão mal vistas por Deus. Purificai as mãos, para que você não se torne uma pessoa de ânimo dobre, que tem um testemunho um momento, outro testemunho outra hora. Aí ele encerra o versículo 8 dizendo o quê? Completando a ideia, o raciocínio do texto, limpai o coração. Isso aqui ele está ensinando o que fazer. Limpe o seu coração. Perceba, purifique as mãos, limpe o coração. As mãos e o coração representando simbolicamente as mãos, as atitudes, o coração, os pensamentos. A construção textual seria mais precisa para nós didaticamente se ele tivesse iniciado de trás para frente. Limpe o seu coração, a sua mente, para que você então possa ter as suas mãos purificadas, suas ações. Você precisa fazer uma faxina na alma e uma faxina no seu comportamento. Mas qual é o grande problema aqui? O problema é que o orgulho nos faz pensar que nós somos melhores do que realmente nós somos. E aí, infelizmente, eu passo a achar que eu não preciso chorar pelos pecados que eu pratico. Porque, afinal de contas, eu não sou tão pecador assim. Especialmente quando eu me comparo a outras pessoas que são piores do que eu. Não, pastor, eu sei que eu tenho essas falhas. É um comportamento, eu sei que a Bíblia condena isso. Mas são coisas pequenas. O senhor já viu o comportamento de fulano e tal? E esse vai ser mais à frente a gente vai notar que essa é uma prática comum do orgulhoso. Ele não consegue perceber o seu próprio erro. É tão sério isso, irmãos, tão sério, que ele chega a achar graça de sua própria falha. Ele consegue ser capaz de sorrir ao imoral. Veja a advertência do cinismo no verso 9. Afligi-vos, lamentai e o quê? Chorai. 3 coisas que você precisa fazer: afligir-se, lamentar e chorar. Olha o que ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Há um comentarista bíblico famoso que é interessante quando ele chega nessa parte e ele prova pela exegese que o riso, a palavra riso, ela traz uma ideia aqui no texto original de cinismo. Já conversou com alguém, ou você mesmo já teve essa postura de estar de repente falando para alguém, olha, você sabe que isso é errado, você sabe que você não devia estar fazendo isso, e a pessoa dá um risozinho assim no canto da boca? E você está falando de maneira séria, que sentimento você tem quando isso acontece? Poxa, que raiva, não é? Você tentando convencê-lo que aquilo ali é sério, e aí ele ri assim. Eu lembro de alguns anos, uns bons anos atrás aí, eu ter sido chamado para resolver uma situação numa família da igreja, já não está mais na nossa igreja, há muito tempo. E havia tido um problema muito sério lá com uma das filhas. E aí o pai me chamou e a gente sentou para conversar com ela e na frente da família. Mas foi um desafio, viu, para a nossa alma. Um desafio. Porque enquanto eu ou o pai falávamos com ela, ela sorria de maneira debochada. De maneira debochada. Eu nem preciso dizer a você que os frutos que ela colheu, não dessa postura apenas, mas das próprias decisões erradas que tomou, foram terríveis.
Mas foi um desafio para mim, viu, naquele dia. Eu nunca tinha visto isso de maneira tão desgraçada, tão diabólica. Mas é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz aí no versículo 9, converta-se o vosso riso em pranto, ele está dizendo que muitas vezes é assim que nós nos colocamos diante do Senhor. E isso é o orgulho que promove em nosso coração, porque o orgulho nos cega quanto aos nossos próprios pecados. E aí eu canto e choro diante do Senhor e consigo dobrar os meus joelhos e participar de longas orações diante de Deus, sorrindo e tal, quando Deus espera que eu chore pelos meus pecados, porque Ele está irado com o meu pecado, como diz o verso 6, Ele se opõe a mim, mas eu estou insensível ao pecado, porque isso é o orgulho que promove em meu coração. Esse é o maior problema, irmãos. Por quê? Porque se eu não reconheço o meu pecado, se eu não consigo reconhecer o meu pecado como pecado grave, eu também não consigo reconhecer a necessidade de me arrepender do pecado. Do que é que eu vou me arrepender se eu não reconheço que aquilo é um grande pecado? E sem arrependimento não há perdão de Deus. Percebe como isso é grave? Aonde é que a gente vai chegar com isso? Esse é o maior dano causado pelo orgulho no coração de um cristão. Ele pode tornar esse cristão um mero religioso sem o perdão de Deus. Quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, lutando contra os nossos pecados, eu vou melhorar isso aqui. Quando nós estamos vivendo o processo de santificação, que é um processo em que você luta para acertar segundo as Escrituras. E quando você erra, porque você vai errar em alguns momentos, você luta para consertar. Então, santificação é um processo que envolve acertos e consertos. Quando você está vivendo isso constantemente, e Deus está vendo isso, Ele não espera de você perfeição, viu? Nem você deve esperar. Mas Ele espera de você santificação. Luta contra os seus pecados para o louvor da glória dEle. Então, quando Deus vislumbra entrar na igreja para adoração, um pecador, porque ele é um pecador, mas que sofre, que luta, traz consigo em sua alma e em seu corpo as marcas do processo de santificação, porque dói, a esse pecador ele contempla. A esse pecador ele contempla. Mas quando você não está vivenciando a luta contra os seus pecados, você atrai não a graça, mas a ira de Deus sobre você. O que é que eu quero dizer com isso? Um culto como esse, que estamos celebrando aqui, e também a nossa igreja lá em Bodocongó, ele pode ser recebido por Deus como um presente, mas pode se tornar também alvo da ira de Deus, dependendo de quem seja o adorador, como esteja o adorador. Entende agora o mal que o orgulho pode fazer a gente? Porque ele traz uma ideia de que eu não preciso me arrepender do meu pecado, e sem arrependimento eu não tenho perdão, e sem perdão eu me coloco como um pecador que tem Deus como opositor a Ele. Agora eu quero que você perceba, para a gente encerrar esse segundo ponto, que isso não afeta somente a minha relação com Deus, não. Afeta também a minha relação com o próximo, porque se por um lado o orgulho me torna insensível ao meu pecado, ele me torna supersensível ao pecado dos outros. Olha que coisa terrível. Verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ou você achava que o 11 e 12 não tinha nada a ver com os versos iniciais? Isso é uma carta. Essas divisões que você vê na Bíblia aí, naquilo que a gente chama de divisões pericopiais, né? São divisões que foram acrescidas depois para nós. Mas era uma carta, não tinha divisões. Ele ainda está falando do orgulhoso. Aí ele diz no verso 11: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Aí ele diz: ora, se julgas a lei, não és mais um observador da lei, mas você se tornou o quê? Um juiz? Mas espera aí, olha só o que é que o pecado do orgulho faz com a gente. Deus chamou a mim e a você para juntos, de maneira igual, lutarmos para observarmos a lei de Deus, para seguir os caminhos e os preceitos do Senhor. Ele nos chamou para fazer isso. E tem mais, não aqui no texto, mas em muitos outros textos ele deixa muito claro para nós que a nossa obrigação e a nossa missão é auxiliarmos um ao outro nessa luta.
advertindo, admoestando um ao outro. Precisamos lutar juntos, meu irmão. Caiu, levante. Quando eu cair, você me levanta. Vamos caminhar juntos nessa nossa lida de tentar agradar a Deus com a nossa vida. Mas o orgulho faz você parar na caminhada e não ter mais esse comportamento. E o comportamento agora ser outro. Caiu? Caiu, não foi? Você caiu. Como é que você faz uma coisa dessa? E aí eu deixo de ser aquele que anda ao seu lado e me torno o juiz da questão. Só que qual é o grande problema? É que já existe um juiz. Quem é o juiz? Então você está tentando tomar o lugar de quem? Percebe que ele está falando do orgulhoso? Olha o que diz o versículo 12. Um só é legislador e juiz, faz a lei e julga os homens. É aquele que pode salvar ou condenar os homens. Aí ele faz a pergunta: tu, porém, quem és para julgar teu irmão? Você saiu do caminho. Quem foi que colocou você na minha cadeira? É como se por um momento nós fôssemos todos julgados por Deus e por um momento apenas Deus saísse para fazer alguma coisa e eu saísse do meu lugar e viesse aqui para a cadeira dele. E aí, daqui para frente eu vou julgar vocês. E aí o juiz voltasse: espera aí, o que você está fazendo aí? Volta para o seu lugar. Quem foi que levou você a essa cadeira que você não devia estar sentada? A essa posição de julgar os outros desse jeito? O orgulho me cega aos meus pecados, mas me torna muito ávido em observar os pecados alheios. E é isso que o texto deixa muito claro para nós. Passamos a nos comportar como se fôssemos juízes, porque fica muito fácil ver o erro do outro quando eu não consigo enxergar o meu próprio erro. O meu próprio erro. Já pensou todas as vezes que eu fosse julgar o outro, Deus me desse assim um lapso, uma visão dos meus próprios erros naquele momento? Já pensou todas as vezes em que eu fosse julgar alguém, eu pudesse parar um minutinho só e pensar: quem sou eu? Poxa vida, não, peraí, eu posso até ajudá-lo, mas eu vou melhorar minhas palavras, eu vou abrandar meu coração, eu vou tratar de maneira mais humilde, porque eu também sou um pecador. Porque hoje é ele e amanhã pode ser eu. Lembra das palavras de Jesus? Eu quero que você apenas escute. Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5, Jesus disse o seguinte, concluindo ali o seu sermão, ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Olha que coisa. Percebe o orgulho? Que facilidade é essa que você tem de enxergar o erro do outro, quando você tem uma dificuldade de enxergar o grande erro que você mesmo tem? Aí ele completa: ou como dirás ao teu irmão? Como é que você vai poder ajudar o seu irmão dizendo assim: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando você tem uma trave no seu? Nem ajudá-lo você pode, porque a maneira como você vai se portar com ele é como se você fosse um juiz e não um irmão que vive as mesmas realidades. Aí Jesus conclui: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Percebe o que é que o orgulho faz com a gente? Não me deixa ver a trave que está no meu olho, a trave, mas eu consigo ver o argueiro no céu, porque o orgulho me cega contra mim mesmo, contra os meus próprios pecados. O orgulho nos torna insensíveis ao pecado. Terceira coisa que a gente aprende do orgulho, terrível, né? Ô, lição dura, viu? É que o orgulho promove uma falsa impressão de independência. Olha o que é que diz os versículos cômicos, versos 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis. É como se ele se voltasse agora para outra turma. Diz assim: ó, o problema desses orgulhosos aqui não é julgar, mas é se comportar como se fossem independentes. Então eu quero falar para essa turma que também é orgulhosa. Aí ele diz assim, verso 13: hoje, alguém vai dizer assim: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. O cara já está projetando um ano inteiro. Hoje ou amanhã a gente vai, eu tenho certeza, a gente vai passar um ano ali e vai ter muito lucro. Olha o próximo verso, verso 14. Você não sabe nem o que é que vai acontecer quando? Como a gente costuma dizer, né? Sabe nem se vai estar vivo amanhã. Sabe nem se vai estar vivo. Aí ele completa:
Ele faz uma comparação. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Vocês são apenas como se fossem neblinas, que aparecem por um instante e logo se dissipa. Sabe quando você, especialmente nos dias que estamos vivendo agora, nessa temporada, você se acorda assim pela manhã e sentiu que o dia estava um pouquinho menos quente, né? Mais frio não, mas menos quente. E você olha pela janela e diz assim, olha, é capaz de hoje chover. Só dá tempo de você preparar o café e olhar de novo na janela. Aí quando você olha para a janela diz, eita, que hoje dá para lavar a roupa, viu? Tudo muda rapidamente. Porque assim é muitas vezes o orvalho da manhã. Não é assim que acontece com o orvalho da manhã? A madrugada é mais fria e traz aquela impressão no amanhecer do dia que talvez o dia não seja tão quente, mas é muito rápido isso. Tiago está dizendo, a vida da gente é desse jeito. Quando você acha, já não dá mais tempo. Você não sabe nem se estará vivo no dia de amanhã. Por isso ele aconselha no próximo verso 15. Em vez disso, ou seja, ao invés de dizer, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter lucro, tal, ao invés de fazer isso, devias dizer o seguinte, se o Senhor quiser, e aí ele é bem radical, ó, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, não só você vai fazer isso ou aquilo, mas até viver depende dele. Tudo depende dele, é o que ele está dizendo. E aí ele conclui no verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Isso é uma postura arrogante sua. E toda jactância comparada a essa é maligna. Esse é um comportamento de quem? A gente volta para quem? Para o diabo. Esse é um comportamento maligno. De quem ignora o fato de que não depende apenas de si mesmo, a ideia de que pode fazer qualquer coisa de forma independente. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui, só para dizer uma coisa. Eu não quero com isso que você entenda que você precisa literalizar a palavra em si. Deixa eu colocar isso de uma maneira mais didática, mais de exemplo, né? De repente, depois da mensagem de hoje, você se encontra com o pastor Irã, e aí vai conversar por ali. Aí o pastor diz assim, amanhã a gente está precisando ir na casa da irmã fulana de tal. Então amanhã de 7 horas a gente se encontra. Tá certo, pastor, aí se afasta. Aí o irmão lembra da mensagem de hoje, pastor Irã, faltou a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Não precisa ser tão literal. O pastor Irã sabe que isso depende da vontade de Deus. Então não precisa você estar dizendo, claro que se você disser também vai dar certo, mas não o julgue por não dizer. Porque o seu coração sabe que, de fato, ele depende de Deus para todas as coisas. Você está entendendo isso? O que ele está julgando aqui não é a palavra em si, mas a atitude de alguém que tem um coração que acha que é independente, porque é isso que o orgulho traz para nós. A falsa ideia de que eu não preciso de quê? De ninguém, nem de Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É o coração de quem acha que não precisa de nada e de ninguém, que não depende de coisa alguma, só de si mesmo. Essa é a ideia. Sem conseguir reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive ou especialmente da própria vida. E mesmo que se reconheça isso, afinal de contas é impossível fugir dessa verdade, se vive muitas vezes como se isso não fosse uma realidade. Como? Fazendo planos sem contar com Deus, tomando decisões sem levar em consideração a vontade de Deus ou sem consultar a Deus, pensando e agindo como se Deus não existisse. Isso é fruto de um coração orgulhoso. Rapaz, isso não vai dar certo, isso é pecado contra Deus, não faz isso. Essas tuas decisões já está certo, já decidi, vai dar tudo certo, a gente já se planejou, aí se encaixa. Coração orgulhoso. Veja, o orgulho promove uma falsa impressão de independência. Eu quero que você perceba junto comigo como o orgulho, o mal da humanidade, desde a queda, pode afetar o nosso coração cristão. Ao ponto de, recapitulando, colocar nosso Deus contra nós, nos tornar insensíveis aos nossos pecados e promover uma falsa impressão de independência. Terrível, não é? Terrível. Eu pedi a Deus em oração, Senhor, faça com que as pessoas compreendam o que eu compreendi, do quão terrível é a nossa situação.
por causa do orgulho. Agora perceba, para a gente não encerrar num tom tão negativo, até porque o texto não traz, você vai ver, não traz um tom tão negativo assim. Como nós encontramos a solução para isso, então? Há uma solução para o orgulho? Há, em parte há. E eu vou explicar a você por que em parte. E também por que há. Veja, o antídoto para o orgulho é a humildade. Você viu isso no versículo 6? Veja novamente o verso 6. Aquele que antes ele ou aquele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas vocês completam. Olha, é o oposto. Da mesma forma como ele se coloca contra alguém que é orgulhoso, ele concede favor àquele que é humilde, aquele que luta para manter uma postura mais humilde. Deus olha isso, irmãos. E Deus sabe, e aqui é o que talvez seja pior para nós e ao mesmo tempo melhor. Vou tentar explicar. Pior porque Deus sabe se eu sou humilde apenas de maneira caricaturizada. Que eu posso caricaturizar isso. Eu posso ser humilde apenas de casca, digamos assim, de comportamento estético, não é? Lembra os fariseus? Eu vi um judeu num desses podcasts aí na internet falando sobre os fariseus. Por que eles eram tão considerados hipócritas e tal? Claro que nem todos eram daquele jeito, mas ficaram conhecidos assim, porque havia um profundo interesse de passar uma visão estética de uma santidade que eles não conseguiam alcançar. Eles não conseguiam ser santos segundo o padrão da lei, porque não dá para cumprir toda a lei. Aí o que é que eles faziam? Passavam essa santidade que não conseguia de maneira estética, externa. Lembra quando Jesus dizia assim, não faça como os fariseus que oram nas esquinas. Eles jejuavam 3 vezes por semana, irmãos, e nos dias em que jejuavam, eles não lavavam o rosto, não faziam sua higiene, não penteavam o cabelo. Dá para imaginar isso? O cara saindo de casa, aquele mau cheiro, chegando na padaria, e alguém olhava e dizia assim, isso aqui é uma santidade, viu? Isso é um fariseu. Quando você encontrava um fariseu no meio do caminho, ajoelhado, ou então sentado na calçada, e você dizia assim, você não vai para casa não? Eu já completei o número de passos que eu poderia dar no sábado. Que coisa linda. Tudo estético, tudo estético. Orar de voz alta, com as mãos levantadas nas esquinas, para causar um escândalo, e o povo olhar e dizer, olha que santos que são eles. O problema é que Deus sonda o nosso coração. Então não é falsificar uma humildade. A ideia aqui é de alguém que sabe que é um pecador, que reconhece essas coisas, como a gente vai ver daqui para frente no texto, para finalizar, mas que se comporta e que busca entender essa humildade como um plano mesmo de vida, uma luta contra si mesmo. Eu sei que eu não sou humilde, porque há dentro de mim uma inclinação para o orgulho, mas eu luto para manter isso, luto para abafar esse orgulho, luto para matar a mim mesmo, mortificar a minha carne, como diziam os puritanos, e seguir de maneira humilde diante dessa minha caminhada. E Deus sonda o coração, Ele luta pela humildade. O que caracteriza então o humilde? Como se portar como humilde, tendo em vista que apenas o humilde recebe graça de Deus? Eu quero que você perceba aqui. Primeiro, se sujeitando à vontade de Deus. Olha o versículo 7 mais uma vez. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, como então, pastor, eu me tornar alguém humilde? Se sujeitando a Deus. Porque eu só tenho essas duas opções. Ou eu me sujeito a Deus, ou eu me sujeito a Satanás. Quando eu faço aquilo que eu quero, eu deixei de me sujeitar a Deus. Eu só me sujeito a Deus quando eu faço aquilo que Ele diz a sua palavra. É por isso que eu preciso conhecer as Escrituras, entendeu? Porque eu posso muitas vezes não me sujeitar a Deus por nem conhecer qual é a sua vontade para a minha vida. Mas eu preciso me sujeitar a Deus, e você e eu percebemos muito claramente quando nós buscamos nos sujeitar a Deus, que muitas coisas das quais nós ainda praticamos são abomináveis aos olhos de Deus. Se sujeitar a Deus representa cancelar a si mesmo, porque para dizer sim a Ele, eu preciso dizer não a quem? A mim. Eu não queria perdoar,
Eu não aguento, pastor. Veja o que ele fez. Mas o que diz o Senhor? Perdoai-os. Eu vou perdoar. Me sujeito a Deus. Isso é humildade. Ele pediu perdão, pediu, mas eu não. Ele espera que eu peça perdão. Eu sei que errei, mas ele também errou comigo. Então, mas o que diz a Escritura? Peça perdão a ele. Não, eu não quero fazer isso. Eu não acho que seja certo. Eu tenho o meu orgulho mesmo. Eu não posso ferir a mim mesmo. Quando eu faço, eu me sujeito a Deus e digo não a mim mesmo. Mas eu vou perder lucro nisso aqui se eu não mentir, se eu disser a ele a verdade. Mas eu me sujeito a Deus. Isso é humildade. Eu vou gritar e vou dizer umas verdades a ele. Quando eu chegar lá, que ele abrir a porta, eu não vou dizer mais isso não, porque eu sei que isso não agrada a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Isso é humildade. Lembre-se que a gente sempre volta para o versículo inicial. Ele dá graça aos humildes. Lembre que ele estava fazendo oposição aos orgulhosos? Agora ele já não é mais oposição a você. Agora ele dá graça aos humildes, que se sujeitam a ele. Segundo, como se tornar um humilde, ou como se portar como humilde, buscando perdão, reconhecendo o pecado e lamentando por ele. Como nós vimos aí nos versículos 8 e 9, especialmente no verso 9, nessas 3 palavras que ele usa aí no início do verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, reconheça o seu próprio pecado. Veja que é o oposto daquele que, por agir com orgulho, não consegue perceber o seu pecado, é insensível ao seu pecado. Seja mais sensível ao seu pecado. E eu volto a dizer a você, se nós não lemos Bíblia todos os dias, não temos uma vida devocional, vai ficar difícil isso, viu? Porque a nossa vida devocional é o que traz sensibilidade à nossa alma, sensibilidade espiritual. Ficamos insensíveis, meus irmãos, às vezes praticamos determinados pecados, e no início da nossa fé, ou no momento em que estamos bem espiritualmente, aqueles pecados nos afetam. Não devia ter feito isso, é pecado contra Deus. Mas aí eu pratico mais um dia, mais outro dia, e vou praticando, e daqui a pouco eu fico insensível ao pecado. Insensível ao pecado. Se portar com humildade é buscar perdão, reconhecendo o próprio pecado e lamentando por ele. Terceira coisa, como se portar de forma humilde, procurando ser juiz de si mesmo antes de julgar os outros, como a gente viu nos versículos 11 a 12. Quem é você para julgar o seu irmão? Seja juiz de si mesmo. E aqui não tem como não lembrar dos puritanos e algumas práticas deles. O puritano, ele não gostava muito, né? Da turma da linha reformada, não gostava muito dessa oração que nós fazemos às vezes de maneira mais geral. Senhor, perdoa os meus pecados. E eles diziam que esse tipo de oração, mais geral pelos pecados, são orações que devem ser feitas em público, como a gente faz na igreja. Eu não vou dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, aquela mentira de ontem, aquilo que eu fiz ontem, aquilo que eu fiz hoje. Você não vai dizer isso publicamente. Então pedimos juntos, coletivamente, perdão pelos nossos pecados. Mas os puritanos diziam que na sua individualidade, ou seja, no momento que você está sozinho com Deus, chame as coisas pelos seus nomes. E aí você vai se deparar com o monstro que você tem sido. Oh Deus, perdoa. Eu sou um mentiroso. Eu sou um hipócrita. Vai pensando aí nos teus pecados. Vai lembrando de alguns deles aí. Pecados que praticamos no que falamos, no que fazemos, no que pensamos. Consegue dar nome a isso aí? O que é que você é? Coloca diante de Deus esses pecados, porque ao mesmo tempo você está colocando diante de você mesmo. E aí você vai lamentar por essas coisas. É assim que se comporta um humilde. É interessante porque, eu estou encerrando, mas no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte, aquelas bem-aventuranças que ele traz são todas harmônicas entre si. Por exemplo, Jesus começa a bem-aventurança dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito. O que são os humildes de espírito? São aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, aqueles que sabem que não são nada. Humilde de espírito é aquele que reconhece que é um pecador, que não consegue nada sem Deus, que não merece nada de Deus, aquele que entende sua depravação como um pecador. Esse é o humilde de espírito.
Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Por que esse alguém está chorando? Porque acabou de reconhecer quem ele é. E uma vez que ele se depara consigo mesmo, ele chora diante da realidade. Serão consolados estes, que sabem que são pecadores e que lamentam por isso. Serão consolados. Mas aí vem a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados mansos. Ah, pastor, isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você é manso com o outro. E por que você se tornou manso com o outro? Porque você acabou de descobrir que você também é um pecador. É por isso que é uma postura de humildade você parar de ser juiz do outro e passar a ser juiz de si mesmo nesse sentido, a julgar seus próprios atos, a reconhecer suas próprias falhas, a chorar pelos seus próprios pecados. E a consequência, o resultado disso é que você se tornará mais manso, mais humilde em relação ao pecado do outro, até mesmo para ajudá-lo a sair da situação de pecado que ele está vivendo. E uma última coisa que nos torna humildes diante de Deus e aptos para receber a sua graça, como diz o verso 6, é reconhecer que depende de Deus para todas as coisas. Você viu no versículo 13 a 15? Você não deve dizer, amanhã eu vou fazer isso. Um ano o cara já projetava para si, nós vamos trabalhar e ter lucro e tal. Reconheça que você depende totalmente de Deus. Ah, eu sou assim porque eu estudei, não tem nada a ver com a ajuda de A, de B, de Deus nessa questão. É mérito meu, porque eu lutei por isso e tal. Quem te deu capacidade cognitiva? Quem te deu inteligência? Quem te deu saúde? Quem fez todas essas coisas por você? Eu estava há 2 semanas, semana passada, essa semana, vendo um vídeo desses da internet falando sobre, era um cardiologista falando sobre doenças do coração, ligando as doenças atuais do coração a estresse e outras coisas mais. E aí, enquanto ele falava, ele dava alguns exemplos de alguns vídeos assim bem fortes de pessoas que morreram jogando bola, fazendo isso e aquilo. E aí ele mostrou um professor dando aula, um jovem professor dando aula na escola e o aluno filmando, e ele empolgado dando aula lá, escrevendo, muito jovem ele. E aí tem hora que ele para rindo, ele diz alguma coisa que ele cai, toda a sala cai na risada e os alunos adolescentes ali rindo. E aí ele começa a rir e põe a mão no peito e senta no seu birô, coloca a cabeça sobre a mesa ali. E ali ele fica rindo e os alunos rindo, e aquilo começa a perder a graça, e ele não sai daquela posição. E aí um aluno vai lá e vai conversar com ele, e em poucos minutos já a ambulância encosta e ele morreu ali. Ataque. Quem pode garantir o seu amanhã? Que você vai estar vivo amanhã? Quem vai dizer a você que hoje, eu tenho certeza que no próximo domingo todos vocês estarão aqui? Eu posso dizer isso? Nem de mim mesmo, ou especialmente em relação a mim mesmo. Nós dependemos totalmente de Deus para todas as coisas. Todas as coisas. Uma postura humilde é exatamente uma postura de quem entende isso, de quem compreende isso. Então veja, deixa eu dar uma última notícia ruim aqui. Nós não vamos conseguir vencer, irmãos, ou não vamos conseguir uma cura definitiva para esse grande mal chamado orgulho. É triste isso, né? Enquanto estivermos aqui, a gente não vai conseguir vencê-lo totalmente. É triste porque depois que a gente viu o mal que ele causa ao coração da gente, na relação com Deus, na relação com o outro, ouvir falar disso é muito difícil, irmãos. O orgulho é como uma doença que vai nos acompanhar até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida vai estar ali. Agora, assim como toda doença que precisa ser tratada, precisa ser controlada por meio de medicação, o orgulho também precisa ser tratado e controlado por meio de uma atitude, de um versículo que é o resumo de todo o texto e a gente passou por ele sem ler. O versículo 10. O versículo 10 é o resumo de todo o texto e é a atitude que nós precisamos tomar todos os dias para vencer o mal chamado orgulho. Vamos ler juntos o verso 10? Como diz o pastor Irã em 2. 1, 2. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é o remédio diário para o orgulho. Não vamos conseguir vencê-lo. Isso é triste. Claro que na volta de Cristo,
não é? Na glorificação, nos livraremos da presença dos pecados. O orgulho não existirá mais. Mas até lá, infelizmente, você vai se encontrar de maneira orgulhosa às vezes, vai ver os seus irmãos agindo assim também. Gente que você sabe que é crente, gente que você sabe que é piedosa, mas que acolá se apresenta como gente de ânimo dobre, como ele diz aí, se comportando como se não fosse um cristão de fato, por causa do orgulho. Mas a única maneira da gente vencer esse orgulho diariamente é se humilhando na presença de Deus. E aí, de forma ainda mais clara, eu digo a você que isso só é possível se você nutrir uma vida devocional constante e salutar. Se você tiver contato com as Escrituras, preste bem atenção nisso, todos os dias, por meio da sua leitura devocional, todos os dias, sua oração, sua leitura da Bíblia, é assim que vai manter você no seu lugar. É isso que vai fazer com que você seja sensível aos seus pecados, seja humilde em relação a Deus, lembre que depende dele para tudo, só tendo uma vida devocional ativa. E eu finalizo dando um conselho muito simples e muito prático. Compre um devocional se você não o tem. Compre um livro devocional. Cadê o Altair? Está por aqui? Tem coisa boa lá em Altair, na 316. Compre um devocional. Eu não vou fazer propaganda de nenhum deles aqui, mas adquira um bom devocional, compre um caderno. Comece a fazer suas devocionais todos os dias. Você não passa mais de 15 minutos fazendo isso, irmãos. De verdade, você não passa mais de 15 minutos, não. Lendo sua devocional, depois de ter lido o texto bíblico, você lê a devocional, você escreve no caderno aquilo que Deus falou ao seu coração, por meio do que você aprendeu, todos os dias. Isso é a única coisa que nos mantém em nosso lugar. O orgulho é como uma doença. A vida devocional é o único antídoto para ele. Feche seus olhos, vamos orar. Pense em sua própria vida, assim como eu estou pensando na minha. Eu reconheço os meus pecados, eu sei onde falho. E sei que sou, muitas vezes, alguém que nutre orgulho em meu coração, pela maneira como vivo, como lido com os meus pecados, como trato os meus irmãos, meus familiares, minha esposa. Sou orgulhoso muitas vezes quando acho que sou mais do que sou, e posso mais do que posso, e isso acontece com mais constância do que eu gostaria. E eu digo isso sem nenhum problema de falar, porque eu sei que você não é muito diferente. Nós somos muito iguais nisso, muito iguais. Mas a solução também é a mesma para todos nós. Vida com Deus, reconhecimento de pecados, humildade. Senhor, Tu nos conheces. Sabe quem somos todos nós que aqui estamos, ó Deus, que viemos a esse lugar. Como disse o Teu servo, e eu também creio nisso, é um fato. Estão aqui aqueles que o Senhor trouxe a esse lugar para ouvir essa mensagem. O que também me inclui, é claro, que fui escolhido para pregar essa mensagem. O Senhor queria e de fato fez, falou com todos nós. Por meio da Tua palavra, que é muito clara, que não há sombras nela. Dá para a gente entender muito claramente o texto bíblico. Entendemos nessa noite qual é o nosso grande problema. O grande problema. Porque todos os demais pecados nossos são oriundos desse grande pecado, que é o orgulho. Que nos leva a nutrir uma espécie de independência do Senhor, que é satânica, como nós vimos hoje. Oh, Deus querido, ao mesmo tempo que o Senhor nos assombra e nos assusta com esse pecado, e nos aconselha a lamentar profundamente por isso, chorar por causa desse comportamento, o Senhor nos ensina os caminhos das pedras. O Senhor nos ensina os caminhos para vencer esse pecado, nos tornarmos mais humildes e contarmos com Tua graça. De maneira resumida, o Senhor nos chama a ter uma vida devocional, leitura da palavra contemplativa, vida de oração, para que desse jeito, ó Deus, nós possamos mortificar a cada dia o nosso próprio eu para viver o Senhor em nós. A nossa intenção e a nossa missão, Senhor, é chegar ao fim da nossa vida dizendo a mesma coisa que disse o Teu servo, o apóstolo Paulo, que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer esse pecado para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.
Foi um prazer servi-los.